Bom, gente, continuando. O livro A Gênese, então, para Kardec, eram aqueles questionamentos que sempre tiveram para ele um problema. Como a gênese planetária, o mundo feito em 7 dias, as raças, por que as diferentes raças, essas coisas assim. A reencarnação era um conceito muito novo ainda. Lembrem-se que o Livro dos Espíritos é de 1857. Tá? Então, o conhecimento daquela época, por exemplo, com relação à arqueologia, com relação à datação de carbono 14, para você ver a origem, o tempo das civilizações, dos fósseis, tudo isso estava começando. Na verdade, isso aí não existia. Por exemplo, o estudo dos fósseis estava começando a catalogar. Então, lembrem-se que na época de Kardec, aquilo que vocês aprendem na escola sobre os reinos, não tinha os reinos, não havia essa subdivisão de espécies. Então, essa questão da progressão. Então, por exemplo, você não vai encontrar a palavra evolução no Livro dos Espíritos. Por quê? O Espiritismo não acredita na evolução? Nós somos evolucionistas ou criacionistas? Somos evolucionistas? Segundo Darwin? Segundo Darwin. E olha que problema. Vocês são criacionistas ou são evolucionistas? Quando eu estou na escola, eu sou evolucionista. Quando eu estou em outro lugar, eu sou criacionista. Não, pergunta válida, gente. O que Darwin propõe? Evolução das espécies. Então, uma espécie veio de onde? E como começou? Então as coisas evoluem. Como é que as coisas evoluem? Por exemplo, então por que os anfíbios deram origem a outro tipo de animal? Vocês mataram as aulas de biologia todas, né? Quem está fazendo Enem? A não ser quem tem mais de 50 anos, tá? Que tinha um currículo separado, era normal e científico, né? O resto, todo mundo faz parte do currículo escolar. Os reinos, a divisão da parte de zoologia faz parte do currículo escolar. Isso é uma coisa engraçada, né? As pessoas perguntam. Nas minhas palestras, eu nunca uso nenhum tipo de material que não seja de 2º grau. Entendeu? Todos fazem parte do currículo escolar. Então, todos os dados que a gente usa, você aprendeu na escola. Ou matou aula. Ou perguntou, para que eu queria isso? Para entender espiritismo. Bom, os reinos, segundo Darwin, existe evolução. Como é que a evolução acontece? Então você tem aqui um ser, tá? Ele está adaptado àquele ambiente. O ambiente muda. O que acontece? Não, eles morrem todos. A não ser o quê? Alguns seres foram extintos. Dinossauros. Os dinossauros evoluíram? Foram extintos. Por que isso aconteceu? Não sei. Não está na Bíblia. Como é que evoluíram? A proposta da Darwin é a seguinte: mutações aleatórias. Sorte ou azar. Então, uma mutação aconteceu. Por acaso aquela mutação combinava com aquela necessidade e esse sobrevivia, todos os outros morriam. É a lei do mais forte. Então, a base da evolução, segundo Darwin, é mutações aleatórias e competição. Isso é a base da evolução. Correto? Vocês concordam? E agora? Concordam ou não concordam, gente? Vocês disseram que eram evolucionistas, não é? Isso está na Gênese. Não assim como eu estou falando, porque naquela época não tinha esse conceito de evolução, tá bom? Darwin é depois de Kardec. Então, tem um capítulo dos Espíritos que fala sobre evolução? Tem ou não tem? Tem.
Tem o nome evolução no capítulo? Não. Por que não tem o nome evolução? Porque esse conceito não existia naquela época. É pós-Kardec. Mas o capítulo que fala sobre evolução, qual é o nome dele? Pluralidade dos mundos habitados. Hierarquia dos mundos. Ele começa a falar sobre os reinos. Ele está falando sobre o quê? Evolução. Ele usou essa palavra? Não. Então lá tem uma colocação espírita sobre evolução? Gradação dos mundos. A gradação dos mundos existe? Ah, então é o mundo que evolui. É o mundo que evolui? Ah, então são os espíritos que evoluem. Os dinossauros não evoluíram. Como fica? As baratas evoluíram muito. Então, a Gênese tem sentido esse livro? Tem ou não tem? Tem, porque vocês não têm certeza se são evolucionistas ou criacionistas. Isso é um problema? É. Toda vez que você vai conversar com alguém da religião, vai dar um problema assim, né? Não sei. Não faço ideia. Não sei o que o Espiritismo propõe. O Espiritismo propõe alguma coisa? Propõe, é na Gênese. Ah, mas eu pulei esse livro, porque não era importante. Aí a pessoa faz uma pergunta dessa e você fica. No final, o que acontece? Você, no seu dia a dia, é materialista. Uma vez por semana ou duas, você é espírita. Acredito em espírito, mas acredito em Darwin. A explicação de tudo foi Darwin que deu. Não é? Não. Não foi Darwin que deu. Qual é a explicação espírita para a evolução? Tem uma. A gente está discutindo a Gênese, tá? Primeiro, com a discussão que a gente teve no início, a gente chegou a... Vou perguntar, vocês chegaram à conclusão que milagres não existem? Por que não existem milagres? Porque o milagre seria um estado de exceção. Alguém está vivendo em estado de exceção? Todo mundo paga a conta, com exceção do povo escolhido. O povo eleito de Deus para estar acima de todos os outros. Não. Todo mundo paga, com exceção do filho. Não. Da genealogia. Não. Do que? De alguma coisa? Não tem? Não tem exceção? Nenhuma exceção? Logo, todos vão seguir a mesma regra? Ah, por que ela conseguiu um milagre e eu não? Espera aí, quem disse que ela conseguiu um milagre? Quem disse que era milagre? Isso é uma coisa revolucionária que Kardec colocou ali no Livro dos Espíritos. Vocês não têm ideia. Foi muito revolucionário isso. Tá? Então ele está dizendo que determinadas coisas que parecem uma exceção não são. Mas espera aí, ele está falando de ciência, de uma coisa nova sobre ciência. Sobre o quê? Estado de normalidade, paranormalidade. Ele está falando sobre essas coisas. Que existem coisas que acontecem cujas leis não conhecemos? Sim. Então ele está falando de ciência. E a Gênese fala muito sobre isso. Então ele fala na Gênese que milagres não existem por quê? Você não conhece. Mas quem é que rege todas as regras? Ele fala sobre isso, que é a explicação da evolução segundo o Espiritismo. Então olha só. Você acredita na evolução segundo Darwin? Que o mundo, as coisas aconteceram por mutações aleatórias e qual a causa das mutações? Não tem não? Lembra? As amebas foram evoluindo, aí deu origem às algas, às plantas vegetais, passou pelos reinos, lembra? Fungi, não? Lembra os reinos? Reino vegetal, reino animal, reino... Tem isso? O espírito, ele foi criado assim, como Adão e Eva, já sabendo tudo e foi. Não. Não. Simples e ignorante é espírito. Antes de ser simples e ignorante era o quê? Antes de ser simples e ignorante, o espírito era o quê?
Porque olha só, quando você vê um cachorro, você diz que ele é ignorante? Esse cachorro é um ser ignorante. Não? Você diz que ele é o quê? Irracional. Você diz que ele é um irracional. Vocês concordam? Tem gente que não concorda que o cão é irracional. Concorda ou não? Ele é racional. O cão é racional. Gente, vocês mataram mesmo a aula de biologia. Lembra que vocês aprendem os racionais, os irracionais? Então, quem são os racionais? O que é ser racional, gente? Um peixe é irracional, cachorro não. Bom, quem é mais racional? O cachorro ou o elefante? O elefante. Por quê? Porque ele tem um cérebro maior. É o tamanho do cérebro que define a quantidade de inteligência que a pessoa tem. Se vocês disserem que é o tamanho do cérebro, vai dar problema. Porque os homens têm 500 gramas a mais. 300 a 500. Então os homens são mais inteligentes. Vocês concordam que os homens são mais inteligentes que as mulheres? O cérebro deles é maior. No final, vocês estão chegando à conclusão que a Gênesis é um livro importante, né? A gente tem que decidir, somos evolucionistas ou não. O que é que o livro dos Espíritos fala a respeito? E depois a Gênesis vem e apresenta. É claro que na época de Kardec houve muita confusão, mas agora não. Para nós aqui, não. Por quê? Porque a gente tem a teoria da evolução de Darwin. Peraí, você não acredita em Darwin, então? Não. Por que não? Eu sou espírita. Sim, mas a gente tem provas da evolução. Tem. E então? Então, que a gente tem provas, a gente tem o crânio do Australopithecus, a gente tem o crânio do Homo habilis, a gente pode ver a evolução biológica acontecendo. Concordo. Temos provas, sem problema. Então, só que não são mutações aleatórias. Como assim? O que é uma coisa aleatória? Na Gênesis, eu ia projetar. Ui! Ai, doeu essa. É velhice, viu? Eu estou aqui com o índice da Gênesis, tá? Caráter da revelação divina, Deus. A gente falou aqui, sem falar o nome, a gente falou sobre esse assunto, sobre milagres. O bem e o mal, nós também falamos sobre isso. Sim, origem do bem e do mal, instinto e inteligência, estamos falando agora. Tá? E o papel da ciência na Gênesis, que seria, agora a gente vai falar sobre destruição dos seres vivos, uns pelos outros, e instinto e inteligência. Lembrando desse grupo. Bom, vamos à questão da evolução. Existem provas de que a evolução biológica existe? Tem ou não tem provas? Ah, pode ser. Tem ou não tem provas? Gente, vocês não sabem, evolução não sei. Ou as coisas evoluem, por exemplo? Começou no mar, aí saiu os anfíbios, os répteis, as aves, foram evoluindo. Acreditam nisso ou não? Mas, tudo bem, acreditar uma coisa. Eu não perguntei isso. Tem provas de que isso aconteceu? Que o homem evoluiu, os macacos, primatas, e que a gente tem primos próximos do orangotango? Sim ou não? Tem. Tem provas, gente. Não é uma questão de crença. A gente tem fósseis. Tem fósseis. A arqueologia demonstra cabalmente que houve um processo evolucionário biológico. Tá? A questão é por quê? E existem alguns problemas que criam a discussão. Por que o criacionismo... desculpa, deixa eu falar bem próximo do microfone, pessoal. Por que existe confusão? O criacionismo, tá, começou a surgir por causa de um problema. A Gênese bíblica diz que o homem foi criado, exatamente como vocês agora,
Tá? Adão e Eva se reproduziram entre si e deu origem a toda a população. Então o homem foi criado desse jeito. Não houve evolução. O homem não veio do macaco. E o que a gente faz com os fósseis? Eles existem? Ok, então eu, como espírita, sou racional, tenho essas provas? Bom, mas tem um pequeno problema. O problema é, como foi que isso aconteceu? A explicação de Darwin foi qual? Mutações aleatórias. Então, por exemplo, você foi exposto à radiação e você tem o seu corpo gene que te permite sobreviver a uma determinada coisa. Por exemplo, mudança da temperatura. Quando a temperatura muda, todos morrem, só você sobrevive. E aí você passa seu gene para frente. É a lei do mais forte, ou seja, adaptação. Então é uma luta pela adaptação. Mas essas coisas acontecem aleatoriamente. Não existe nenhum planejamento nisso. Não existe nenhum planejamento nisso. Tem ou não tem? Sim. Só que eu quero uma explicação racional. Qual a explicação espírita? Vamos lá. O espírito está onde? Cachorro tem espírito? Estou falando com ele aqui, viu? Cachorro tem espírito? Vou fazer uma pergunta para vocês. As vacas, quando morrem, as vacas boas vão para o céu e as más vão para o brejo? Para onde vão as vacas más quando morrem? As vacas boas vão para onde? Para o pasto maravilhoso em nosso lar, onde as vacas poderão ser felizes para sempre. Não? A gente não ouviu sobre o safari que André Luiz fez quando estava lá, né? Para ver as panteras. Porque se os cachorros vão para o nosso lar, por que os golfinhos não vão? E os elefantes? E Coco? O orangotango, Coco, lembra que sabia a linguagem de sinais? Ela vai para onde? Tem um lugar especial para ela no nosso lar? Para os gorilas? Porque se tem cachorro, tem que ter gorila. Porque o gorila é mais inteligente que o cachorro, isso eu garanto. Deu um tilt. Deu um tilt agora. Meu filho deu tilt, mamãe. Quer dizer, o troço não está funcionando. Paralisou tudo. Como assim? Vocês não pensaram sobre as vacas? Sobre os cachorros. As pessoas pensam dos gatos, dos cachorros, dos papagaios, inclusive psicografia dos bichos. Mas os gorilas não. Eu acho as panteras lindas. Tinha que ter um lugar especial para as panteras no mundo espiritual. Tem o paraíso dos animais. Tem uma cidade só de animais lá. Não. Onde eles ficam então? No estábulo espiritual. Onde tem alguns espíritos que são condenados a cuidar do estábulo espiritual para que os animais sejam bem cuidados lá. Vocês acham que isso tem lógica? Mas alguém vê, mas o animal tem que ir para algum lugar, né? Para onde vai o animal quando morre? Sim. Então quando eu perguntei, cachorro tem espírito? Qual a resposta certa? O espírito é um princípio espiritual. Está logo no começo do livro dos Espíritos. Mas tem na Gênesis também, lembra? Lá na Gênesis tem uma palavrinha interessante, né? Alma é quando reencarna. Não. O que é espírito? Eu quero a resposta do livro dos Espíritos. Vou dar um pause. Olha só, isso aqui é uma prévia de um evento espírita. Todo mundo é espírita aqui? Só para quem é espírita, levanta o braço. Quem existiu? Dá um nível de exigência muito alto. Isso aí, gente, é Gênesis. Se você chegar para um protestante e perguntar, ele vai dizer certinho para você como foi. Os animais foram criados daquele jeito, Deus fez um de cada vez, cada reino, né? Os que sobraram estavam na arca de Noé. E como foi, por isso que o unicórnio não tem mais, não entrou na arca, nem os dinossauros, por isso não tem. Só os que estavam na arca que sobreviveram.
Ok, muito bem. Cachorro tem espírito, segundo o livro dos Espíritos? Não segundo, eu li um livro, um guia me disse de particular, não, livro dos Espíritos. O que está escrito? O que é o espírito? Tem essa pergunta? O que é espírito? Tem. Qual a resposta? Princípio inteligente do universo. Bom, então vamos decompor. Princípio inteligente universo. São 3 palavras diferentes. O que é o universo? É o tudo. Não é o nada, é? Não, o contrário do nada é o quê? Então, quando eu falo do universo, eu estou falando do quê? Tudo. Tem exceção? Não, é tudo mesmo. Princípio. O que é um princípio? É um princípio matemático? Porque o princípio tem 2 sentidos. É um princípio matemático ou qual a outra opção? Início. Um início. Princípio inteligente do universo. Tá? O que é inteligente? É um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, é um pronome. O que é inteligente? É um substantivo. Princípio inteligente. Adjetivo. Vocês mataram biologia, português também. Tudo isso está no currículo escolar. Eu vou sair caçando diploma de 2º grau de todo mundo. Tá? Porque, olha só, a gente estava discutindo conceitos espíritas. Isso aqui não são conceitos espíritas, são conceitos o quê? Educacionais básicos. Tá? Então, para você ser espírita, você tem que estudar? Tem. Eu não quero estudar, então tem outras religiões, tem várias opções. Ok? Então, princípio inteligente. Então, eu estou dando um qualificativo. Inteligente é o quê? Um adjetivo dado ao princípio. Então, se tem um princípio inteligente, é um princípio burro. Não tem? Eu estou falando princípio burro para marcar. Na verdade, é uma figura de linguagem. É princípio o quê? O princípio burro não existe. O princípio inteligente existe. Por que você dá um qualificativo? Por que a gente qualifica? A moça bonita à esquerda. Isso, para eu separar de quem? Da outra que não é bonita ou da outra que é baixinha. Não é isso? Não é referência? Então, princípio inteligente. Tem um princípio o quê? Princípio inteligente do universo é o nome que você dá ao espírito. Tem alguém que não é espírito? Está na Gênesis, esse livro que vocês vão ler. Na Gênesis tem essa distinção. O princípio inteligente e o princípio não inteligente. Não, eles chamam de princípio não inteligente. Chama princípio espiritual. Agora lembraram. Tem isso? Princípio espiritual. Então o princípio espiritual existe junto com o princípio. 3 elementos gerais do universo, que são Deus, no caso o princípio espiritual e o princípio material. A união do princípio espiritual com o princípio material dá origem a quê? A Gênesis. A gente tem que fazer o ano de estudo da Gênesis inteirinho. Então, a união do princípio espiritual com o princípio material dá o quê? Big Bang. Pô, e aí começam as coisas. Começam as partículas, começa a gravidade, começa o eletromagnetismo, começa todas essas coisas. Tudo isso é a união do princípio espiritual com o princípio material. Ah, mas e o espírito? Não está aí. Não está. Não tem espírito aí. Onde é que o espírito entra? Quando é que o espírito entra na história? Livro dos Espíritos. Evolução, os reinos. Ou então a Gênesis, tem um capítulo sobre isso. Quando o princípio espiritual, penso, logo existo.
que ele adquiriu? Individualidade. Penso, algo existe. Tenho consciência. O princípio espiritual tem consciência de si mesmo? Não. Como ele não tem consciência de si mesmo, ele escolhe? Não. Por que ele não pode escolher? Primeiro, que ele não tem consciência. E segundo, ele não tem a capacidade de fazer o quê? Pensar não, gente. Cachorro pensa também, sonha até. Tá? Não é pensar. Pensar não pensa. Raciocinar. O que é raciocinar, gente? Para você raciocinar, isso a ciência explica. Tá? Não precisa ir para o espiritismo. Tá? Se não querem ir lá, vamos ficar só na ciência. Por exemplo, por que o Australopithecus não é um macaco, é um homem? Você tem macaco, você tem um orangotango, ou um gorila, tá? E você tem o Australopithecus, que olhando é um gorila. Então, se você olhar um para o outro, você não vai saber quem é o Australopithecus e quem é o gorila. Tá bom? São muito, muito parecidos. A cara é parecida, a pergunta, tudo igual. Só tem uma diferença, que faz com que sejam espécies distintas. Um é um primata, o outro é um homo. Homem. Então o Australopithecus não é um macaco, é um homem. Por que ele é um homem e não um macaco? Porque ele tem um negócio diferente no cérebro dele. Ele tem uma parte extra. Ele tem o lobo frontal desenvolvido. E é justamente no lobo frontal desenvolvido que ele ganhou uma capacidade que lhe permitiu dar origem ao homo habilis, ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro, que é fazer ferramentas, o fogo, desenvolvimento tecnológico, tudo isso que o cachorro não faz. Tá? E esse pedacinho é chamado lobo frontal. E o que você ganhou com o lobo frontal? O que você faz lá? A gente não sabia há muitos anos, o Kardec também não sabia. Mas hoje a gente sabe, porque a gente mapeia o cérebro. E o que você faz nesse pedacinho extra que o Australopithecus tinha e que o gorila não tinha? Não pensa não, porque o macaco pensa, tá? O macaco pensa, esquilo guarda comida, faz um monte de coisas. João de Barro faz casinha. Você não sabe fazer casinha de barro, o João de Barro sabe. E não fez faculdade de arquitetura nem de engenharia. O que o lobo frontal faz? O lobo frontal nos permite viajar para o futuro. Futuro. Como assim futuro? Porque olha só, para os animais só existe o presente e o passado. Para o homem existe o futuro. Como assim? Você pode aprender sem vivenciar antes. Você pode imaginar que está fazendo algo, cria lá um ambiente virtual, vai lá, vive alguma coisa e tira uma informação de algo que você não fez. Qual o nome disso? Tem um nome isso? Quando você inventa alguma coisa, qual é o nome? Criatividade. A criatividade é que permite você raciocinar. Entendeu? Então você cria um cenário virtual, vai lá e pensa: se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer isso. E você escolhe qual a opção mais vantajosa para você. Qual é o nome disso? Raciocínio, custo-benefício, encadeamento de ideias. Mas para você fazer isso, você precisa das ideias. Compreenderam? O animal não tem isso. Logo, ele não tem o quê? Ele não pode se visualizar no futuro e fazer uma escolha. Ah, mas ele aprende. Claro que aprende. Aprender não depende disso. Para aprender, você pode aprender por tentativa e erro. Você vai andando e cai no buraco. Ah, não vai para ali, tem um buraco. Ah, tentativa e erro. Pode aprender por transferência. Sabia que as abelhas comunicam a outras abelhas? Longitude, latitude e extensão de um campo de flores. Vocês olhando assim, vocês conseguem dizer a latitude e a longitude? Não, as abelhas são mais espertas, não são? Você não sabe dizer a latitude, ela diz. Então, com o voo, ela diz a latitude, a longitude e quanto o volume ali de flores. Então, aí um grupo de abelhas, com essa informação, junta e vai lá pegar. Ou seja, a informação sendo trocada
Os animais falam uns com os outros? Sim, não usam, mas eles se comunicam. E se comunicam com processos altamente especiais, como as abelhas, por exemplo. Então, há informação. Então você pode aprender por tentativa e erro e por transferência. Quando a mãe gata ensina o gatinho a caçar. Ou com ela ensina determinadas coisas. Tá? Isso não tem nada a ver com inteligência. Capacidade de aprender não tem a ver com inteligência. Qualquer macaco faz. Então, se o ser humano não está aprendendo, você não pode chamar ele de burro. Por quê? Porque não existem seres humanos burros. O ser humano tem o quê? Espírito, que é o quê? Princípio inteligente do universo. Então, se você tem um espírito, você é inteligente. Não, eu sou burra. Não, não é. Mas eu sou. Não é. Você só acredita nisso. Mas não é. Você tem capacidade de aprender? Tem. O quê? O que você quiser. E se eu não quiser aprender nada? Não aprende. Lembram do poder? Você tem o poder de aprender? Por que não usa? Porque eu quero culpar ele das minhas coisas. A culpa é dele. De tudo que der errado, eu quero pôr a culpa em alguém. Começaram a entender? Então o espírito, como ele tem consciência de si mesmo, ou seja, penso logo existo, ele consegue uma coisa: independência da matéria. O espírito é outra coisa. Não é matéria. Entendeu? Ele vive além da matéria. Por quê? Porque ele tem consciência de si mesmo. Como ele tem um mundo que é o quê? Para você poder viver no mundo espiritual, o que você precisa? Isso. Você precisa ser capaz de se projetar fora da matéria. Lembra? Então, quando você imagina tomando uma Coca-Cola gelada que não existe, isso é material? É material? É aonde, gente, que é material? Onde é material isso? Você pode fazer isso? Pode. Começaram a entender? Então, fora da matéria você existe? Existe ou não existe? Pode se conceber o espírito fora da matéria? Pode. Por onde? Isso está na Gênese mais elaborado. Tá? No livro dos Espíritos ele fala rapidamente, a Gênese aprofunda esse conceito. Tá? Então o espírito é a evolução do quê? Do princípio espiritual. Então as coisas surgem como? O que é o princípio espiritual? Vamos lá. A gente tem uma explicação. Lembra quando eu comecei a palestra? Se a ciência tivesse explicação para tudo, o que tinha acontecido? Tinha substituído a religião. E se a religião explicasse racionalmente tudo, seria chamada ciência. Vamos lá, o que é o princípio espiritual? Não sei. Mas Aristóteles tem um pensamento bem interessante. Poético até. Da intenção criativa do Logos, no caso de Deus, a causa do mais de tudo, deu origem ao movimento. Então, o Logos teve uma intenção criativa, ou seja, foi intencional, inteligente, princípio, tá? Não. É o quê? O que é o Logos? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é isso? Ah, tá. Então, isso também é o Logos. Então, a causa de todas as coisas. Então, o Logos teve uma intenção. Quando ele fala Logos e intenção, ele está dizendo o quê? Intencional é quando é de propósito. Quando não é de propósito, é o quê? Acidente, aleatório. Quando você diz que é intencional, quando foi de propósito, significa o quê? Olha o que é propósito. As coisas acontecem com um propósito. Ou seja, existe uma intenção, existe um planejamento, existe um futuro, existe um lugar que você vai chegar, existe uma trajetória. Tem um monte de coisa que você diz junto com intenção. Então, da intenção criativa do Logos, algo deu origem ao movimento. O movimento já é matéria. Mas o que deu origem ao movimento? Essa intenção criativa. Vamos roubar a ideia de Aristóteles. Imagine que Deus teve a intenção de fazer algo, fez. Só que o que ele teve a intenção já saiu dele.
E essa coisa independente dele fez a primeira mudança na matéria, ou seja, criou um movimento. Que movimento foi isso? Uma explosão tremenda, chamada Big Bang. E o movimento começou um monte de movimento ali. Tem inteligência por trás desse movimento todo? De quem? Mas as coisas não são independentes? São. A intenção dele tinha uma trajetória, e eles estão cumprindo a trajetória. Então, quando você pega essa trajetória das partículas, dos movimentos, e transforma em linguagem matemática, o que você encontra? Padrões, sequências, tá? Paralelismo. Você encontra intencionalidade. É estudo, viu? Ah, mas eu não entendi o que falou. Pega a gravação e dá uma olhada. Tem um livro extraordinário que todo mundo deve ler, A Lei da Gênesis, chama-se O Dicionário. Então, você pega esse material e essa matemática, toda essa simetria, todo essa é a intencionalidade. Mas as partículas estão trabalhando aleatoriamente? Não. Elas cumprem uma determinação? Cumprem. Todas elas. Elas sabem disso? Elas sabem disso? Não. Elas não sabem disso. Por que elas não sabem disso? Porque elas não têm consciência de si mesmas. Então elas não sabem disso, elas não sabem nada. Elas cumprem o seu propósito. Isso é espiritual? É. Porque o que acontece? A gente tem aqui essa mesa, não tem? Essa mesa é feita de quê? De átomos. Não são moléculas, etc. Basicamente carbono, que é madeira. Então, carbono. O que faz com que essas moléculas se arrumem assim? Ah, as ligações. Mol, ligações. Tá, tudo é verdade. Mas o que faz com que essas leis funcionem? Por que as leis da física funcionam nessa mesa? O que são leis da física? As leis da física são uma coisa material? Não. O que são as leis da física? Sim, mas o que é? Se você não soubesse o que é, tá? Você não sabe o que é a gravidade. Ela existe? Não, você não sabe que ela existe, sabe? Não, a gente sabe que existem umas leis aqui nesse negócio. Isso que você sabe vem da onde? É matéria? Não. Conhecimento não é matéria, certo? São pensamentos, ideias. De onde você tirou essas ideias? Foi você que inventou a gravidade? Ela existe apesar de você? E se você não acreditar na gravidade, ela continua existindo? Continua. O que é isso? Isso é um princípio espiritual. Então, se eu pegar essa mesa e tirar o princípio espiritual, vira o quê? Fluido cósmico, fluido universal, vira nada. Porque o que mantém a integridade das moléculas, o que mantém elas tendo essas ações, o que mantém as leis da química, da física, da biologia, etc., todas essas leis bonitinhas que a gente está lendo, são o quê? O princípio espiritual, que é a tal intenção criativa de Deus, de Aristóteles. Não interessa. Então, isso é uma questão de nomenclatura. O importante é o conceito. Então, a integridade das coisas do universo são dadas pelo quê? Essas leis. Mas é Deus que está segurando os negócios? Não, se Deus sair, cai. Se ele soltar, cai tudo. Um amigo nosso foi assistir a Copa do Mundo lá no Rio de Janeiro, largou o carro no lugar, quando ele voltou, o carro não estava lá. Aí ele vira e solta assim: onde estava Deus que roubaram meu carro? Além de manter a integridade do universo, manter as partículas, manter tudo, ainda tem que ser flanelinha. Senão não é Deus. Ou então, uma senhora dizendo assim: eu queria sair, mas estava chovendo, eu rezei e Deus fez parar de chover. Ou seja, era responsável pela desgraça que está acontecendo na Somália, uma seca terrível que está lá. Porque ela fez uma bagunça no clima, e vocês sabem que o clima está interconectado, e toda a desgraça é culpa dela, porque ela foi rezou e Deus fez parar. Vocês estão compreendendo? Então as leis são derrocadas porque você rezou e Deus fez isso. O nome disso é milagre. Então Deus vai fazer um milagre, e nesse momento o sol vai parar de fluir e vai parar tudo. É um milagre. Vai fazer? Não. Mas é para você. Por que ele não faria isso? Então, essas leis todinhas são um princípio espiritual. Então, cada vez que
uma molécula reage com outra molécula dentro de uma proporção matemática, tá? Isso é o quê? É informação. Mas a molécula tem consciência que ela tem essa informação? Não. A informação é o princípio espiritual. E a molécula é o quê? Matéria. Sem o princípio espiritual, o que ela é? Nada. Não é nada, é princípio material. Mas pra gente é nada, não tem instrumentação, tá bom? Então ela só é alguma coisa porque o princípio espiritual está lá. Ele tem consciência disso? Não. Então você vai para a tabela periódica, passa pela tabela periódica, anda tudo aquilo. Quando você termina a tabela periódica, começa com o quê? Hidrogênio, hélio. Lembra a tabela periódica? Não lembro, matei essa aula também. Você viu que espiritismo é cultura? Você tem que saber química, biologia, matemática. Já tem um motivo para ir para o segundo grau. Se eu fui perguntar, por que eu tenho que ir para a escola? Para entender o espiritismo. Aí, ele passa pela tabela periódica. Todas. São todas as formas que a matéria pode ter nesse universo. Depois que ele domina toda a tabela periódica, ele faz um salto evolucionário. Ele sai da física e vai para outra matéria. Vai para a química. Na química, você não tem elementos em substâncias. Então você vai juntar elementos, tá? Em proporções, aí você tem muito mais informação. Na tabela periódica tem informação, mas na química tem muito mais. Por quê? Porque quando se junta uma molécula de um tipo com uma molécula de filho, é uma coisa totalmente diferente. Água é uma coisa, Coca-Cola é algo totalmente diferente. Mas os dois são líquidos. O que eles têm em comum? Vocês começaram a entender? Tudo isso é química. Aí você tem a química inorgânica e a química orgânica. É muita informação. Tudo isso está onde? No princípio espiritual. Quando o princípio espiritual domina todas as informações da física e da química, ele dá um salto evolucionário. E vai para onde? Qual matéria ele vai agora? Olha, o princípio espiritual já sabe física, passou, já sabe química, e vai para a próxima matéria. Qual a próxima? Biologia. Então você começa com o quê? Protoplasma. Aí de protoplasma, organização molecular, micelas. Matando agora, biologia. Quem termina com esse estudo, quem fizer o estudo bem direitinho, passa o Enem. Micelas, organização. Outros conceitos são biológicos. Por exemplo, água e óleo se misturam? Não, tem certeza? Tem certeza que água e óleo não misturam? Se a gente misturar e sacudir bem, pôr na geladeira, o que acontece? Separa, né? E maionese é o quê? Água e óleo. Precisa de emulsificante. Exatamente. O que diabo é um emulsificante? Como é que faz maionese? Não, ver se tem uma senhora aqui que vai ajudar a biologia aqui. Como é que faz maionese? Não é só comer. Ovo. É o ovo todo. Você pega uma parte do ovo. Sem essa parte não tem maionese. Mexe. E se você que faz maionese sabe, você tem que mexer só na direção. Se mexer do outro lado, o que acontece? Desanda. Tem que ter uma velocidade específica, senão desanda. Tem um monte de segredo, senão desanda. E no final, se não desandar, você mistura água, óleo, põe na geladeira e não separa. Esse é o segredo da vida na Terra. Maionese. Tem o leite condensado também, que é o segundo segredo. Os dois, você tem uma célula. Uma célula é feita de maionese e leite condensado? Não, é feito do conceito dos dois. Mas esse é outro estudo. Muito bem. Esses conceitos são conceitos biológicos. Tá? Você vai juntar a física, a química ao movimento, tá? E outras propriedades novas. Organização. Então, esses elementos aleatórios vai se organizar num movimento espiralado, numa determinada sequência. Eu pego a informação que estava dispersa ali no princípio espiritual e organizo bem bonitinha e faço uma biblioteca que chama DNA. E essa biblioteca organizada eu transfiro e eu começo a ter indivíduos? Não, grupamentos celulares compartilhando essa mesma biblioteca. É o consciente coletivo de Jung?
Não, é a alma grupo de Allan Kardec, de André Luiz, de Emmanuel. Ok? Foi? Bom, compartilhando essa informação toda. Então, existe indivíduo? Não. Numa colônia de células? Não. Você tem um grupo, mas a informação é compartilhada com o quê? O conhecimento de uma célula é o conhecimento de todas as células. Aí você vira uma espécie das rãs. E você vai notar que as rãs compartilham informação, não compartilham? Elas se desenvolvem iguaizinhas, tudo a partir do quê? Toda vez que uma rã vai nascer, ela compartilha a biblioteca. Ela lê a biblioteca e está sabendo do negócio. E elas sabem o quê? A mesma coisa. O que uma rã sabe, todas as rãs sabem. E elas vão compartilhando. Elas deixam de ser rãs e passam para outro reino. Vamos aí mais depressa, vamos acelerar o filme? Mamífero. Me perdi, entra no YouTube, pega lá a evolução, tá? Acelerei, entrei lá nos mamíferos. Nos mamíferos a biblioteca é muito mais complexa, né? Ao mesmo tempo em que eles compartilham muita coisa, eles também fazem muitas coisas separadas. Porque uma colônia de abelhas não é a mesma coisa que um grupo de macacos, é? Não. Macacos já tem temperamentos mais próprios, tem coisas que o macaco faz, já tem algumas diferenças, ele está quase lá. Tá? Quase lá. Mas ainda compartilham tudo. A vida de um macaco é a vida de todos os macacos. O que o macaco aprende, todos aprendem. Eles são um grupo. Até o momento em que um deles deixa de ser do grupo. Penso, logo existe. A partir desse momento, ele fez o quê? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O eu passou a existir, não nós. Sou eu. A partir desse momento, todas as experiências são o quê? Individuais. Não é mais uma alma grupo, é um espírito. Princípio inteligente do universo. Que tem uma vida independente, que escolhe. Ou seja, ele é independente da matéria. Agora o crescimento dele se dá aonde? Espiritualmente. Ah, mas ele reencarna? Sim, ele reencarna, continua reencarnando, tá? Mas isso vai mudando à medida que ele vai o quê? Amadurecendo. Ele tem vida independente da matéria? Tem ou não tem? Tem. Quando você sai do corpo, você continua o quê? Existindo. E as vacas? A gente rodou, agora está chegando na jaula. O que acontece com as vacas quando elas morrem? Vão para o pasto espiritual? Porque o que sonha uma vaca quando morre? Qual seria o paraíso das vacas? Um pasto infinito. Mais alguma coisa? As vacas que morrem, o que acontece com as vacas que morrem? Elas fazem o quê? Tem alguma informação na codificação sobre vacas que morrem? Não, eu não posso gravar. Não tem nenhuma informação sobre as vacas quando morrem. O que acontece com as vacas, as abelhas, as baratas, as algas cenofícias quando morrem? Deixa eu dar uma ajuda. É o cosmo, é a roda de... As vacas quando morrem são automaticamente recicladas, viram outras vacas. Ela morre e volta a ser uma vaca. Elas são automaticamente recicladas, assim como os outros bichos. Por quê? Porque eles não têm vida independente no mundo espiritual. Ah, mas sai do corpo, claro que sai antes de ser reciclado. Então saiu, virou vaca de novo. Virou vaca de novo. Porque no mundo espiritual o que ele vai ganhar? Nada. Ela não tem consciência. As vacas aprendem alguma coisa no mundo espiritual? Por que não? Elas não têm consciência de si mesmas, não têm imaginação. Então elas não podem fingir que tem um pasto, fingir que encontrou alguém, fingir que isso é... Não. Entendeu? Não tem ideoplastia, a vaca não tem nada. Então, a vida para ela é aonde? Na matéria. Então, você pode ver
ver ela sair do corpo, até pode, mas depois ela não vai para um pasto espiritual, ela volta a ser uma vaca. Até que ela deixe de ser vaca e vai ser outra coisa. Quando ela se tornar independente da matéria, princípio inteligente do universo, passa a se chamar espírito e passa a ter vida independente. Ou seja, o mundo espiritual passa a existir. O mundo espiritual é o mundo dos espíritos. Mundo dos espíritos. Certo? Então o que tem no mundo espiritual? Ah, mas lá no nosso lar tem um papagaio. E tem também umas flores. Não tem umas flores lá? Então a flor morre aqui e nasce lá. Tem lagos, né? Olha, tem um monte de coisa lá. Vamos lá, o lago de nosso lar é feito de água? Sim. Mas água não é H2O? 2 hidrogênios e um oxigênio? Então por que não cai? Um H2O? Por que não cai? Ah, então não é H2O, né? Bom, se não é H2O é o quê? Ah, o que é? Não sei, mas não é água. Ah, mas parece, mas não é. Não parece, mas não é. Por quê? Porque não tem as mesmas propriedades. Porque não é feito da mesma coisa. E não obedece os mesmos princípios químicos, certo? Então a planta nosso lá, ele tirou, sumiu a planta. Se você tirar uma planta, ela some? Não. Então o que foi aquilo? Parece uma planta, o mesmo parece planta. Eu acredito que é planta, mas não é planta. Por quê? Porque você está no mundo espiritual. E no mundo espiritual não tem planta. Tem o quê? Tem o mundo espiritual. Que é o mundo... Esquece espiritismo, vamos para Platão. Esquece tudo. Tem o mundo das ideias. E do mundo das ideias surge o mundo material. Então lá, o que você pensa... Então, um Australopithecus no mundo espiritual vai ter o quê? Um pasto enorme, cheio de animais para ele caçar. E ele vai estar lá caçando. Por quê? Porque ele é um Australopithecus. Entendeu? Mas o Australopithecus vai para o mundo espiritual? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai! Por quê? Porque ele é um homem. E lá, eles começam a fazer coisas estranhas. Logo depois do Homo habilis, eles descobriram algumas coisas novas que eles faziam. Uma delas era ritual para enterrar os mortos. Peraí, quando um animal morre, eles não fazem ritual, faz? Não, né? Ele vai embora. Por que os Homo habilis, Homo neandertais faziam ritual para a gente morta? Aí vem o folclore, para honrar os mortos. Não. Se você perguntar, por exemplo, para algumas tribos que não são aculturadas, não têm muito contato com o homem branco, são mais primitivas, por que eles fazem ritual para os mortos? Vocês sabem o que eles respondem? Não é para honrar os mortos, é para os mortos não voltarem à vida, para ficarem mortos lá. Porque quando os mortos voltam, dá muito problema. Vocês não sabiam disso, não? Então eles botam para não voltar. Mas por que você vai impedir eles de voltar? É porque às vezes eles voltam. Não é filme, às vezes eles voltam. E causam problemas. E eles sabem disso. São mortos-vivos. Como assim mortos-vivos? Quem morreu, morreu, porque o corpo está ali, mas ele continua vivo e andando, logo é um morto-vivo. O mito dos vampiros é universal. Não tem nada a ver com sangue, tem a ver com o quê? Com o morto-vivente. Então, os primeiros rituais para enterrar os mortos não tinha nada a ver com honrar, é para não voltar à vida e atrapalhar a vida de quem sobrou. Então, quando os mortos voltavam, o xamã, e tinha xamã, mas lá que tinha, eles vinham para fazer o quê? Exorcizar e fazer eles voltarem para onde? Para o outro mundo. Nunca ouviram falar disso? Não. Em todo o universo físico aqui nosso, no planeta Terra, tem.
Tem tribos que não acreditam em Deus, mas aparentemente o mito do vampiro, ou seja, morto-vivo, é universal. Porque os mortos às vezes voltam. Vocês sabem disso? Qual é o nome? Um morto que volta e atrapalha a vida de um vivo. Obsessor. Isso! Mas se você não sabe que é um obsessor, vai dizer que é o quê? O cara está morto ali, você vê ele andando. O que você vai pensar? Saiu da cova e está vendo. Ninguém está vendo, só ele não pensava que estava louco, naquela época não tinha esses problemas, né? Que drogas, nada. Então ele acreditava que era real. Todas essas informações que a gente está discutindo aqui estão onde? Na Gênesis. Então o princípio espiritual. Então o cachorro tem espírito? Não. Ele tem o quê? Princípio espiritual. O que é espírito? É o princípio espiritual individualizado, intelectualizado. Lembra? Espírito. Aí ele começa a ter outras propriedades, outras capacidades e outra coisa. Foi? Existem milagres? Mas parece. O que é um milagre? É um fenômeno natural cuja lei você não conhece. Então parece uma cura, mas não é. Parece exceção, mas não é. Existem leis? Existem. Então, como é a evolução espírita? Existe evolução biológica? Sim. Ela é consequência de mutações aleatórias? Não. Ela é consequência de mutações provocadas pelas necessidades evolutivas do princípio espiritual e posteriormente do espírito. Então, quando você chega no limite da informação, você dá um salto evolucionário espiritual e faz uma mutação física. E você faz isso agora. Por exemplo, você tem um defeito. Você pode curar isso? Pode ou não pode? Como? Com a sua mente você pode fazer isso. Por quê? Porque diferente do cachorro, você tem o quê? Controle sobre isso. Ah, mas eu não consigo fazer. Porque não acredita. Porque a nossa evolução agora é o quê? Intelecto moral. Não é mais biológica. A evolução biológica hoje é uma consequência da evolução intelecto-moral. Se for assim, a gente está evoluindo, né? Está cada vez mais doença. A doença é produto do quê? De contas não pagas. Então, no momento em que você assumir a responsabilidade, você vai eliminar a necessidade de quê? De castigo, porque não vai ter culpa mais. Sem culpa não tem castigo. Sem castigo não tem câncer, não tem um monte de coisa que são o quê? As manifestações psicológicas da sua culpa. Ou seja, entender a questão da Gênese ajuda a gente a entender o dia a dia? Entender que existem leis que regem tudo ajuda a gente a aceitar as coisas? Sim. E com a compreensão diminui a rebeldia, o ódio, a raiva, a revolta. E a gente passa a entender que a nossa felicidade está onde? Em nossas mãos. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.